Sejam bem-vindos, espectadores do desconhecido. Eu sou o Dark Bardo, o guardião das histórias que habitam os recantos mais sombrios da mente humana. Adentre este mundo de mistérios, onde o medo é tecido com palavras e os segredos mais profundos são revelados à luz trêmula da noite. Morei em uma casa infernal por algumas semanas. Eu, um estudante universitário, meus pais providenciaram a moradia, modesta e confortável o suficiente para me deixar contente nos primeiros dias. Porém, logo as coisas tomaram um rumo estranho. Em um sábado chuvoso, enquanto assistia à TV, ouvi um barulho na sala. Pensei que fosse um animal invadindo a casa e, após uma breve verificação, retomei a TV. Esse foi o primeiro evento estranho. Com a chuva persistente, decidi ficar dentro de casa. Enquanto assistia à TV na sala, um ruído na cozinha me animou. Peguei um travesseiro, preparando-me para um possível confronto, e me dirigi à porta da cozinha. No escuro da cozinha, havia uma caixa de salgadinhos no chão. Sem ideia de como aquilo aconteceu, limpei a bagunça. Enquanto o fazia, ouvi um rangido próximo à mesa da cozinha. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Comecei a questionar minha sanidade. Cada ruído parecia me deixar paranoico. Voltei à TV, apreciando o som da tempestade lá fora antes de cochilar. Acordei abruptamente com um estrondo vindo do andar de baixo. Mesmo tendo desligado a TV e subido as escadas para a cama, algo me tirou do sono. No dia seguinte, tudo parecia normal. Mas no seguinte, cinzento e chuvoso, as coisas tomaram um rumo estranho novamente. Acordei naquela manhã sentindo-me enfermo, como se tivesse passado a noite bebendo. Não me sentia bem, então permaneci na cama. Deixei a TV ligada, com uma lata de lixo ao lado por precaução. Ouvi ruídos vindos do sótão. A porta estava no meu quarto, e cada barulho me deixava inquieto. Consegui me levantar e, segurando um taco de beisebol, fui investigar. No sótão, além de algumas caixas antigas, não havia nada suspeito. Desci rapidamente, assustado pelo lugar. Tudo permaneceu quieto até acordar com um trovão, ainda me sentindo enjoado. Um som familiar veio do sótão, me deixando arrepiado. Subi as escadas com raiva, gritando, mas antes de acender a luz, ouvi a voz de uma criança. Um medo indescritível tomou conta de mim. Saí daquela casa o mais rápido possível. Contei aos meus pais e, estranhamente, eles acreditaram em mim. Arrumei minhas coisas e até hoje acredito que aquilo que vivi naquela casa foi completamente paranormal. Quando eu tinha 15 anos, eu consegui o meu primeiro emprego em uma casa de família indicada pela vizinha da minha mãe. O local onde eu iria trabalhar era uma fazenda a cerca de 3 quilômetros da casa onde eu morava. Eu trabalharia nos finais de semana para cobrir a folga da cozinheira e ajudaria em outras tarefas. Havia dias que eu precisava ir durante a semana também. Eu sempre pensava que esse esforço seria útil, pois com o dinheiro que eu estava ganhando eu poderia ajudar minha mãe com as despesas, o que era muito importante, já que não passávamos por um momento fácil naquela época. Durante a semana, o lugar era bastante movimentado, apesar de alguns dos patrões ficarem na casa onde eu trabalhava. No total, eram 6 pessoas morando naquela casa. Para contextualizar, a casa tinha 6 banheiros, 6 quartos, e era realmente grande, com 2 andares. No quintal, havia uma área de lazer com 2 piscinas, espaço suficiente no terreno para um curral com alguns animais, incluindo vacas e cavalos. O dono da propriedade também tinha uma fábrica de tijolos, algo muito comum em Pernambuco. Até então, tudo estava tranquilo. Eu não tinha enfrentado nenhum problema naquela casa. No entanto, algo estranho começou a me perturbar. Era uma sensação estranha de que algo ou alguém estava me observando sempre que eu chegava para começar meus afazeres naquela casa grande e silenciosa. Era como se alguém estivesse no fundo de um corredor me olhando, mas quando eu virava para olhar, não havia ninguém. Essa sensação persistia comigo o tempo inteiro. Havia algo oculto naquela casa, e mesmo quando não havia ninguém ao meu redor, parecia que algo misterioso me cercava. Eu costumava chegar por volta das 6 horas da manhã e nesse horário todos ainda estavam dormindo. O jardineiro abria o portão para mim
e dentro da casa havia um altar com várias imagens de santos católicos, o que tornava um lugar bonito, mas ao mesmo tempo bem melancólico. Havia algo mais do que isso. Uma energia estranha pairava no ar. E toda vez que eu limpava o altar, havia uma sensação de que alguém estava ali perto de mim e observando. Era uma sensação assustadora, e eu não conseguia entender o porquê daquilo estar acontecendo comigo. Teve um dia, e para ser bem específico, foi um domingo, enquanto eu estava fazendo as minhas tarefas habituais. Até então, nada de estranho havia acontecido dentro daquela casa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Eu ouvi perfeitamente a minha patroa me chamando por várias vezes. Ela parecia muito nervosa e apressada. Eu me virei e disse que eu estava indo ver o que ela precisava. Foi nesse momento que passei por uma situação bem arrepiante, que só de pensar congela até a minha espinha. Assim que entrei no corredor que dava para a escada, eu precisei passar por 2 quartos antes de chegar à passagem onde ficava o altar que eu havia mencionado anteriormente. Após essa passagem, havia o quarto da minha patroa. Enquanto eu caminhava, percebi que a luz estava acesa, e até mesmo vi uma sombra que pensei ser a dela. No entanto, à medida que eu me aproximava do quarto, a luz se apagou de repente. Até então eu não estava com medo, pois na hora eu pensei que poderia ser apenas uma queda de energia. Então, quando eu cheguei lá, eu tomei um baita susto. Eu gelei por completo ao olhar pela porta e perceber que não havia absolutamente ninguém lá dentro. Estava tudo silencioso e estranhamente sombrio. Foi naquele momento que tive a certeza de que seja lá o que era aquela sombra que vi. Era de qualquer outra coisa, menos a dela. Já com o coração na mão, a minha única reação foi sair correndo. Eu fiquei em choque. Eu fui até a cozinha para beber um pouco da água e tentar me acalmar. Eu respirei e tentei não pensar mais naquilo, pois eu só queria mesmo terminar os meus afazeres e voltar para minha casa. Depois daquela situação estranha, eu não vi mais nada naquele dia. Com o tempo depois em casa, eu resolvi contar para minha mãe sobre o que eu havia vivenciado. Ela não deu muita bola e disse que era coisa da minha cabeça. Talvez até ela estivesse certa. Mas eu sei o que vi, senti e ainda teria mais pela frente. Os dias foram se passando e não aconteceu mais nada em seguida. Porém, aquela sensação sempre de ter alguém me observando nunca tinha fim. Mesmo sem ver o que tinha nas sombras, eu tinha certeza de que havia algo ali. Eu preferia sempre trabalhar durante a semana, pois era mais tranquilo, e havia sempre mais pessoas na casa além dos empregados. Eu já tinha até me esquecido do que havia acontecido antes. Eu não queria que nada daquilo prejudicasse o meu trabalho, mas nem isso evitou que eu passasse por aquela situação assustadora novamente. Lembro-me bem que a minha patroa fez questão que eu fosse fazer a limpeza daquele local, onde havia o altar com os santos. Segundo ela, estava muito empoeirado. Prontamente eu falei que sim e fui fazer a limpeza. Naquele momento não havia ninguém no andar, nem os filhos dela. Eu tenho certeza de que eu estava sozinha. Eu já estava fazendo a limpeza quando de repente me veio aquela sensação que me fazia gelar a espinha. Algo no canto, escondido nas sombras, estava novamente me observando. Eu confesso que até aquele momento não conseguia ver, mas claramente havia algo atrás de mim. Estava com um espanador na mão e olhando de canto de olho, então pude ver. O pavor tomou conta de mim ao perceber uma sombra enegrecida olhando para mim, como se quisesse me tocar. Foi tudo muito rápido, mas eu lembro que era na forma de um homem magro que usava uma capa e um chapéu preto. Nessa hora, eu larguei tudo e fui correndo atrás da outra empregada. Ela viu o meu estado de pavor, quase chorando de desespero. Veio me socorrer. Ela tentou me acalmar e em seguida perguntou o que havia acontecido comigo. Como já tinha certeza de que aquela casa tinha algo estranho, eu resolvi contar o que vi. Ela não deu muita atenção. Achou até que ela não acreditou no meu relato, pois em seguida, ela mesma foi lá e terminou o restante da limpeza do altar. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá naquela fazenda, mesmo com tudo que passei. Mas depois eu saí para procurar outro emprego. Vou tentar esquecer aqueles momentos de pavor que vivi.